Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Você Pode. Como vocês já ouviram por aqui, eu sou a Simone, irmã da Cassandra, tia da Malu, e eu estou temporariamente assumindo a cadeira tão especial do Você Pode para que minha irmã dirija toda a sua atenção a Malu, que passará por um procedimento importante de saúde. Existem diagnósticos que mudam completamente a forma como enxergamos a vida. E quando falamos de aneurisma cerebral, muitas pessoas associam imediatamente a medo, urgência e risco. Mas será que essa é toda a história? Hoje vamos conversar sobre prevenção, diagnóstico precoce e sobre como é possível viver com qualidade de vida quando existe acompanhamento adequado. Recebemos novamente a fonoaudióloga Luciana Ramos, mestre em distúrbios de comunicação, fundadora do projeto Resgate de Amor e alguém que convive há anos com aneurisma cerebral. Luciana, que bom ter você aqui novamente. Tudo bem? Sim. Obrigada por participar. E obrigada pelo convite. Luciana, como aconteceu a descoberta do aneurisma e quais foram os sinais que fizeram você ir procurar essa ajuda médica? Então, vamos começar por que essa descoberta, né, assim, acabou acontecendo da forma como aconteceu. Os meus pais, os dois, faleceram, né, assim, em decorrência, né, do rompimento de um aneurisma cerebral. A minha mãe faleceu com 53 anos e ela tinha sintomas. Eu tô com dor de cabeça, eu acho que é por causa da sinusite, acho que são sintomas da menopausa. E ela faleceu há 30 anos atrás. Então, a única coisa que tinha disponível era a tomografia, né? Então, ela tinha dores de cabeça terríveis, então, vamos fazer a tomografia. Quando ela fez a tomografia, não apareceu, porque a aneurisma dela era de tronco cerebral. E, na época, a tomografia só pegava, né, assim, essa parte principal do cérebro. E aí, ela tratava com medicamento. Pode ser cefaleia, né? Pode ser uma dor de cabeça porque eu estou gripada. E aí, ela teve o rompimento. Aí, a morte cerebral dela, ela ficou 3 dias com morte cerebral diagnosticada e veio a falecer. Um pouco antes desse tempo, o meu pai era fumante. Né, assim, de fumar 4 maços de cigarro por dia, e aí o médico dele, o clínico, pediu para ele fazer uma radiografia de tórax por causa do pulmão. Aí ele fez, o pulmão estava bom, né, assim, que a gente nem esperava até pela quantidade de cigarros que ele fumava na época. E aí apareceu um aneurisma, né, assim, de aorta descendente, porque o aneurisma é uma dilatação da artéria, né? Então é como se fosse uma bolha que nasce. E aí, como é uma bolha que nasce, você tem uma possibilidade desse rompimento acontecer, porque essa artéria está dilatada nesse local. Só que o meu pai, ele teve um trombo, se deslocou pelo corpo e entrou dentro do aneurisma. Só que meu pai tinha pressão 20 e poucos mesmo com a medicação. Ele tinha um problema muito sério de pressão, né? E aí o médico falou, a gente não tem a questão da cirurgia, porque ele já tinha, né, assim, mais idade, tinha agravantes de saúde. E enquanto esse trombo estiver aí, está protegido, porque aí o sangue passava e não entrava no aneurisma, porque o trombo estava alojado lá dentro. Agora, um dia, se ele se deslocar, né, assim, possivelmente acontecerá o rompimento. Então, eu venho de uma história familiar que, assim, a minha mãe não sabia o que ela tinha, então ela tratava, né, assim, essa doença sem saber que era aneurisma. O meu pai descobriu que era um aneurisma, só que estava protegido por esse trombo. E a vida dele, assim, como a minha mãe logo depois faleceu, ele achava que o grande motivo da vida dele já tinha acabado, que foi o falecimento da minha mãe. Sim. Então, ele foi lidando com essa questão desse aneurisma. Não, ele está aí. O dia que o trombo sair, eu não sei o que vai acontecer. E aí, assim, no começo a gente ficou bem preocupado, mas como ele lidou com isso na época... Você tem um diagnóstico, né? Se todo mundo fica desesperado, sei lá, os 2, 3 primeiros meses, depois ele começa a fazer parte da sua vida. Né? Não é alguma coisa que se acaba lembrando o tempo inteiro, a não ser que seja o diagnóstico de alguma coisa que possa causar dor, que possa causar incapacidade, né? Assim, de coisas que você pode estar fazendo. E desde então, seu pai não sentia dor? Não sentia dor, não sentia nada. E assim, só tinha, né? Assim, ele tentava controlar a pressão, Sim. que seria um dos fatores que poderia estar desencadeando no rompimento. E aí, ele veio a falecer, né? Assim, ele caiu no lavabo
E aí, depois, né, assim, quando foram fazer, né, a autópsia para descobriram que tinha sido o rompimento desse aneurisma. Aí passou, né, assim, muito tempo, eu já trabalhava, né, como fonoaudióloga, e aí eu fui convidada para fazer uma palestra numa escola. Aí, quando eu fui fazer a palestra, antes de entrar, toda essa, né, ansiedade que a gente tem, antes de vir, né, assim, para estar conversando com as pessoas, eu comecei a sentir uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido. Né, assim, e era alguma coisa pontual, mexia meio com, né, com uma parte do rosto, tudo isso. Aí foi passando, aí a pessoa, não, toma um pouquinho de água, não sei o quê. Passou, cheguei em casa, tomei Tilenol, né? E aí passou, não teve nada, tal. Aí passaram quase um mês, eu fazia parte de uma ONG, né, que a gente tinha reuniões aos sábados, e também expor uma parte do projeto. Antes de começar a falar, eu sentia a mesma dor. Aí eu falei, esse negócio tá errado, né, porque eu tive há 15 dias atrás, tive de novo, e como já tinha essa história, né, do meu pai e da minha mãe terem, aí eu era sócia de uma médica pediatra, né, no mesmo consultório. Aí eu pedi para ela, eu falei, eu quero fazer uma ressonância do cérebro, né? Aí, na época, ela falou, ai, Luciana, imagina, né? Pode ter sido, né, assim, nervoso, alguma coisa. Eu falei, só que eu tenho todos esses dados, né? Esse histórico familiar muito forte, né? Aí eu peguei, fiz a ressonância, ela fez o pedido. Quando saiu o diagnóstico, apareceram 3 aneurismas. Aí eu lembro quando eu cheguei no consultório, aí ela falou, então, tá vendo? Saiu o resultado, não deu nada. Eu falei, não, deram 3, né? Aí ela ficou pior do que eu já estava, do que eu tinha lido. Eu falei, gente, como assim, né? Você vai ter 3 aneurismas e existem pessoas, né? Assim, se você tem essa parte arterial, né? Que ela pode estar mais flácida, né? Assim, ou então, por questões, né? Assim, fisiológicas da pessoa, tem pessoas que têm um aneurisma, tem pessoas que têm mais de um aneurisma. Não né? sabia. Sim. Pensei que fosse Isso um. pode estar acontecendo. Porque como ela é uma dilatação da artéria, e aí eu tinha essa história do caso dos meus pais. Da minha mãe era de tronco cerebral. O do meu pai era na aorta descendente. Então, Sim. assim, você tem artérias pelo corpo todo. Então, você pode ter um aneurisma, uma dilatação dessa artéria em qualquer parte aonde você tem essa artéria. E aí, no cérebro, né, assim, por causa da irrigação, tudo isso, você pode ter, inclusive, em diferentes áreas. Né? Por isso que a questão preventiva, que é por isso que eu estou aqui hoje, né, assim, aí conversando, maio foi o mês, né, de prevenção do aneurisma e do acidente vascular cerebral, né, do AVC. Se a gente não pensa que qualquer sintoma que o corpo da gente pode se manifestar, pode ser alguma coisa normal, tudo bem, uma dor de cabeça porque eu fiquei muito tempo hoje olhando para as telas. Não, é uma dor de cabeça porque eu tô menstruada. É uma dor de cabeça porque eu passei muito nervoso. Sim, só que sempre a gente arruma uma desculpinha. Porque assim, a gente nunca quer que tenha nada grave. Quem é que quer ter alguma coisa sim, que seja mais grave, né? Só que se é um sintoma que se repete, né, ou alguma coisa que volta a acontecer, né, assim, num curto espaço de tempo, ou que você tem um histórico familiar, que eu acho que esse foi o peso grande, né, na minha decisão, de não procurar um neuro antes de fazer o exame. Eu falei, eu vou fazer o exame para ver o que é isso. Porque podia não ser. Sim, né? sim. E aí, assim, então, eu vou procurar um clínico, vou procurar, né, assim, uma outra especialidade médica. Aí eu peguei e pesquisei, né, assim, dentro dos médicos, né, assim, de São Paulo, e aí encontrei meu médico, que é neurologista, neurocirurgião, doutor Hugo Dória, que era o especialista em aneurisma. Eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro que eu cheguei com... Ele falou, prazer, não sei o que, a senhora veio por quê? Eu falei, porque eu acho que eu tenho 3 aneurismas. Você já foi com o seu diagnóstico. Aí ele falou para mim, olha, dona Luciana, eu estou conhecendo a senhora agora, mas eu falei uma coisa, acho que a senhora vai morrer de outra coisa. Porque eu nunca conheci ninguém que chega com um diagnóstico, né, assim, desse tamanho, né? Então, ou eu conheço as pessoas durante a cirurgia, né, porque já teve o rompimento e a gente vai estar tentando, né, assim, salvar a vida, ou de pessoas que, assim, vêm com toda a parte sintomatológica e eu peço os exames. Aí ele pegou, viu, o que acontece, né? No cérebro, né, assim, todas as artérias, tudo que corre por lá, podia ser que aqui você tem uma artéria, só que aqui passa outra. E aí, na imagem da ressonância, isso pode parecer um aneurisma. Mas ele não é um aneurisma, porque é imagem sobreposta. Sim. Aí ele falou, a gente vai internar, eu fiz uma coisa que chama cateterismo cerebral, né, assim, com internação, que aí vai pela virilha, né, pega a artéria, e aí você consegue fazer o contraste dos 2 lados do cérebro, né? É um exame invasivo, né, assim, aí, como eu já estava querendo entender isso melhor,
o médico que foi fazer, que era da equipe do Dr. Hugo, ele falou assim, ó, você pode fazer sem sedação, que é importante para a gente saber como que a pessoa se sente durante o exame. Ou a gente pode fazer sedado. Aí eu falei, eu posso tentar, caso, né, assim, essa questão da ansiedade, né, assim, mesmo da pressão, pode desistir no meio? Ele falou, pode. E aí eu fiz acordada. Aí, assim, você entra com acesso e tudo isso. Eu falei, parecia uma nave espacial, um monte de câmera, tudo isso. Mas é muito interessante da gente aprender como que o corpo funciona, né? Então, ele falava assim, né, tinha o auxiliar, então a gente vai ejetar o contraste. Só que vai pesquisando cada parte do cérebro. Então, o cerebelo, ele é importante para o equilíbrio, né, assim, da pessoa. Então, ele falava assim, a gente vai fazer agora o cerebelo. Então, você vai sentir um pouco de tontura, porque vai estar chegando lá o contraste. Sim. E aí você sentia isso. E agora vai ver outra área, então vai acontecer tal coisa. Agora, o mais, assim, que eu acho que o que mais me deixou nervosa, ele falou, agora a gente vai na parte do olho. A sua visão vai sumir, e em poucos segundos você começa a depois ver luzinhas de novo e volta. Porque quando o contraste está passando pela área, cada parte do cérebro é responsável, né, assim, por pelos sentidos. Mas depois volta. Eu falei, pronto, agora já pensou assim, você está olhando, você não olha mais, vou saber se a visão vai voltar. E é incrível, né? Aí você aprender como que o corpo funciona, né? E para eles, quando você dá esse retorno, que é esse sintoma do que acontece, né? Então, eu acho que é uma ajuda para saber... como que esses exames acontecem, né? Sim. Porque eu podia falar, não senti isso. Não, olha, ficou tudo preto mais tempo do que era. E aí foi muito importante. Aí o resultado do exame tem uma notícia boa, uma notícia ruim. Você não tem 3, né? Que era essa sobreposição, só que tem 1. Que fica do lado esquerdo, perto do nervo óptico, tudo isso. E aí tem o aneurisma, você tem a localização, o tamanho, a inserção, tudo que te leva à questão cirúrgica ou não. Sim. Hoje, né, assim, se a gente fosse pensar muito tempo atrás, que na época da minha mãe, teria de ser uma cirurgia de cabeça aberta, né? Hoje eles fazem tudo pela parte robótica, mas é uma cirurgia no cérebro, né? E aí ele pegou e falou assim, ó, o tamanho que ele está, a localização que ele está, né, assim, meu querido aneurisma, ele adora ficar num lugar que é muito difícil você saber, assim, se um aneurisma rompe e o líquido, né, o sangue, cai junto na cavidade que é do líquor, tudo isso, é onde você tem sequelas maiores. Ou ele pode estar no lugar que, mesmo que ele rompa, né, que são tal dos seios cavernosos, tem toda essa parte do cérebro, você pode ter sequelas. Então, você pode ter visão dupla, né, no meu caso, que é perto do... Você pode ter tontura, tudo isso, mas não chegam a ser sequelas graves. Sim. Eu acabei de fazer o exame agora no domingo, né, assim, aí chegou, e ele continua numa posição, né, assim, meu médico está em viagem, ele falou, a gente vai voltar, a gente vai sentar e vai estar vendo, só que fazem 9 anos, né, que eu descobri, e aí a gente vem acompanhando há 9 anos, né. Então, se ele fosse maior, eu tenho casos, né, assim, de pessoas que depois você acaba conhecendo, que precisaram fazer uma cirurgia de urgência. Desse tempo de acompanhamento, não aumentou nada? Nada, porque eu sigo fazendo, né, assim, esse exames, acompanhamento. Só que aí veio a pandemia, né? E aí, quando eu saí do consultório médico com o diagnóstico, ele falou assim, Luciana, se você sentir alguma coisa, né, tá aqui o meu telefone, você procure o atendimento médico. Você tem de controlar a pressão, porque a pressão pode romper o aneurisma, porque ela aumenta, e como essa, né, assim, essa parte da artéria está mais fininha, pode estourar. E você não pode bater a cabeça. Tentar evitar, né? Que aí, por causa do impacto, você pode ter um rompimento. E aí, eu não sentia nada. E aí, vieram 2 anos de pandemia. E aí, eu fiquei esse tempo enorme afastada, né? Assim, quando eu voltei, ele falou, Luciana... Eu falei, doutor Hugo, eu não estava sentindo nada. Né? Assim, a vida estava normal. Claro que, assim, né? O meu médico cardio, né? Assim, acompanha a questão da pressão, de tudo isso. Ele falou, então, a gente vai agora, tá fazendo, né? Assim, hoje a gente tem hospitais, principalmente na cidade que a gente está, né? Assim, em São Paulo, que é onde a gente tem a melhor tecnologia que existe, principalmente em diagnóstico. E aí, a gente fez de novo o ano passado, então ele continua do mesmo tamanho. A dificuldade é a localização, agora a gente fez uma máquina mais específica, né, para ter certeza. Sim. E aí, o que aconteceu, né, assim, na época? Não é que a gente é uma bomba relógio, né? Assim, a família deu uma desestruturada porque teve muito falecimento de aneurismas na época. A pessoa que fazia o Louro José da Ana Maria foi encontrado, né, assim, morto em casa sozinho por causa do rompimento. Teve outros casos que a mídia divulgou, tudo isso. Só que aí, Simone, assim, eu podia ter qualquer outra doença.
né? Ou então, assim, vamos pensar, eu podia morrer atropelada, né? Sim, Assim, sim. eu posso morrer. Eu acho que esse olhar para a vida, né? Assim, que as coisas podem acontecer. E eu estou fazendo um acompanhamento que, caso alguma coisa aconteça, eu sei o que eu vou ter de fazer. Ai, talvez um dia tenha de operar? Sim. Né? Porque, vamos supor, no meu caso, é a clipagem, né? Que eles falam. Então, você tem o aneurisma, você coloca um clipe. Então, na hora que você coloca esse clipe, o sangue continua correndo na posição correta. Ele não entra mais dentro do aneurisma. Sim. Né? E tem outras formas, né? Assim, de tratamentos não tão invasivas. Só que você descobrir que você tem alguma coisa e lidar com isso... Só que a gente, né, vive num país que a minha briga pessoal, antes de saber do aneurisma, sempre foi pela questão preventiva na minha área, né, da fonoaudiologia. Então, quando eu era estudante ainda, depois eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, a gente recebia muito caso de crianças que tinham problemas cardíacos visuais e auditivos em decorrência do vírus da rubéola. Né? Porque o vírus da rubéola, ele atravessa a questão da placenta, você pode ter só problema cardíaco, você pode ter só visual ou só auditivo, ou você pode ter os três. E aí foi uma briga, e aí, assim, né, adorei, a gente fez uma mobilização, e hoje a vacina está dentro do calendário, né, as mulheres em faixa sim. que podem tá engravidando, a vacina, porque o custo, né, de você tratar a doença é muito maior do que você usar a vacinação. Né, para conseguir fazer esse preventivo. Só que é uma briga, né, assim, porque a gente vem de uma cultura não só brasileira, como mundial, que a gente não trabalha com preventivo, sempre foi o curativo. Né? Sim. Você só vai no dentista, a grande maioria das pessoas, quando tem uma dor, quando quebra o dente, quando já está com um canal, né? Você fala, ai, quebrou só uma pontinha. E assim que passa a dor, a gente não volta não vai, mais, não e aí acompanha. você toma um analgésico, isso não dói, né, assim... há 2 anos atrás, né, que começou... Aí eu atendi um paciente que teve herpes zoster, e aí teve uma encefalite pós-herpes zoster, né, que aí teve uma anomia, que é a perda do nome, que era mais sério. Aí teve uma pessoa que morava no meu prédio, que aí pegou, né, o nervo trigêmeo, a boca dela fica aberta, o olho, teve de fazer um monte de coisa. Falei, gente, tá, e como que... tem a vacina. A vacina ainda não está no calendário público, é uma vacina cara, né, assim, cada dose está por volta de R$800, só que ela previne 90%, né, assim... hoje a gente pensava que era acima dos 50 anos, então a gente já tem casos de 20, de 30, porque quase todo mundo tem o vírus da catapora. Né? Sim, ou ela sim. teve, ou você não sabe que você Não teve, mas manifestou. existe. E numa questão da baixa imunidade, isso vem com uma herpes zoster, que é muito cara para ser tratada, porque a medicação dela é muito cara, e fora a dor, né? Porque ela pega inervação, e aí quando pega do rosto é pior, porque aí também mexe, né, com a parte de fala, de deglutição, tudo isso, e o pior que pode dar essa história dessa encefalite, né, assim, pós-herpes zoster. Então, vamos tomar a vacina, né? Assim, a gente gasta dinheiro com outras coisas, assim, que custa caro, mas é o cultural. Mas você acha que essa cultura, as pessoas elas não vão para essa prevenção porque tem medo? Então, tem medo porque a gente sabe aquela história da avó, aí vai no médico, você vai procurar doença. Quem procura acha. Pra que você vai? Só foi uma dorzinha aí no estômago, a pessoa já tá com 10 pedras na vesícula, né, morrendo de dor, e aí quando chega ela precisa tirar a vesícula toda, porque você não consegue, e mesmo do rim, né? É verdade. Então, a gente vem de uma história, né, assim, cultural, que se você for procurar, você acha, né? Então, assim, pra que você vai no médico? Fica fuçando que uma... Gente, a doença que você tiver no corpo, ela já existe. Você procurando ou não procurando, né? Se o seu sintoma é de alguma coisa que é muito grave, né? Vamos pensar, descobri um câncer. Você descobriu um câncer, hoje a gente tem, né, assim, formas de evitar a sua morte, a princípio, e que você tenha uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Sim. Né? Só que a gente não podia falar a palavra câncer, né? Então, ela tem aquela doença. Aquela doença. Então, a gente tem tudo isso, né? Na família, na sociedade, nos grupos. E aí, quando eu descobri o aneurisma, foi assim... Não, eu já era separada, né? Assim, 2 filhos, né? Assim, já faziam faculdade. Você vai ficar sozinha em casa? Não. Por que eu não vou ficar sozinha? Mas é muito perigoso. Né? E se o aneurisma, né, assim, rompe alguma coisa? Não. Aí você mora no Tatuapé, né? Minha irmã mora no Brooklyn, não. Aí acho melhor ir morar perto da sua irmã. Eu falei, gente... Você acha que essa maneira, que era uma das perguntas que eu ia fazer, assim, do seu dia a dia, levar a sua vida de forma normal, porque muitas pessoas acham que a vida para por conta disso. Você acha que você
teve essa maneira, essa forma de levar a vida de uma forma mais tranquila por conta de ser da área da saúde? Não, pela área da saúde, não. Eu acho que é, primeiro, dessa parte familiar, né? Porque eu tive uma mãe que morreu disso com 53 anos e tive o pai que morreu com 62, né? Uma mãe que não teve um diagnóstico. Ela não tinha o que fazer por vontade própria. Ah, então vou operar, vou fazer. E um pai que teve um diagnóstico e que também não podia fazer nada por causa da área e das condições dele, né? De saúde. Eu... crescendo dentro dessa família e sendo da área da saúde, até aquele momento, tudo que tinha para pensar em prevenção, meus filhos. Ai, vai nascer o dente, não sei o que lá, a segunda dentição, os dentes são maiores. Então, eu falava assim, tá, e aí vai ficar tudo torto, né? Todo mundo usava aparelho. Todo mundo precisa usar aparelho. Eu falava, gente, por que todo mundo tem de usar aparelho ortodôntico para arrumar o bem? Não tem um jeito. Aí eu achei uma dentista conversando, ela falou, não, Luciana, a gente pode fazer um desgaste preventivo. Aí eu já gostei da palavra, porque eu gosto da prevenção. Eu falei, tá, doutora, faz o quê? Vai cair os dentinhos, né? E aí a gente vai desgastando o que é o de leite, que uma hora vai cair, para esse permanente poder descer no lugar. Do que eu esperar esse permanente nascer torto, aí esperar cair tudo, para depois eu colocar o aparelho para conseguir esse alinhamento. Então, nós vamos fazer esse negócio aí, né? Então, eu ia, ela lixava, só com a lixa, tinha vez que ela usava o motorzinho, para o dente sair corretamente. Então, assim, os meus filhos, assim, depois usaram, só para conseguir alinhar, tiraram também o terceiro molar, né? Que a gente fala que hoje já não serve, porque a alimentação não é daquela forma. Aí tem gente que espera o terceiro molar nascer, entortar todos os dentes, para depois arrumar. Então, assim, a sua vida sempre foi prevenção de tudo. E aí tudo. Aconteceu alguma coisa com a minha saúde, né? Assim, que como né, eu te falei, eu já cheguei com esse diagnóstico porque eu fui procurar. Sim, sim. Né, assim. E aí, assim, né, Simone, isso muda a vida? Sim. Né, assim, na hora que você para e você pensa, você fala assim, gente, esse negócio pode, né? Romper a qualquer momento. E aí foi o que eu te falei agora há pouco. Mas eu posso ser atropelada, sei lá, eu posso tomar um tiro, eu posso estar num acidente de carro, né? Na hora que a gente vê que a vida, assim, né, como todo mundo aí coloca nas redes sociais, é um sopro, a gente não sabe, né, assim. Ai, não, você tem a vida toda. Não sei se eu tenho a vida toda. Como uma criança de 8 anos também não sabe se ela tem a vida toda. Ninguém como tem. O que está com 106 anos não sabia que ia chegar aos 106 anos. Eu acho que a gente tem de viver pensando neste momento. Né? Aí tem também toda essa coisa de rede social. Se eu penso, né, assim, lá atrás é depressão. Se eu penso lá na frente é ansiedade, porque eu vou ficar pensando o que acontece. Então, a gente também tem, né, essa coisa do que vai acontecer amanhã. Eu já tinha esse pensamento, acho que ficou mais forte pós o diagnóstico, que assim, o que temos para hoje? Exatamente, um dia de cada vez. Sim. E acordei, o que temos para hoje? Nossa, hoje eu vou lá gravar o podcast, depois preciso ir comprar um presente, não sei para quê. Tá, a saúde tá boa, tomei meu remédio da pressão, né? Assim, hoje também tomo do colesterol. E eu não sei o que pode acontecer nesse caminho. Então, hoje você... Não digo hoje, mas sempre, você lidou muito bem com isso e a vida que segue literalmente dia a dia. Sim, e as pessoas são diferentes, né? Assim, o médico, no momento que eu fiz o diagnóstico, ele pediu o exame do meu filho, da minha filha e da minha irmã. Assim, ele nem tinha falado assim, ele começou a preencher qual é o nome do seu filho completo, qual é o nome da sua filha, qual é o nome da sua irmã. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque vocês têm uma tendência muito grande e a gente precisa saber. Sim. Quando os meus filhos foram fazer a ressonância, eu fiquei pior do que quando eu descobri a minha e fiz o meu cateterismo. Entendeu? Eu falei, gente, eu fiz 60 anos agora, então eu tinha 50 e pouco, tinha 51, tinha acabado de fazer 50. Falei, não, eles têm a vida toda, não sei, né? A vida toda para sempre, vai ter de fazer... Aí, quando saiu, né, o laudo, não tem nada, mas fiquem atentos, né, assim, um aneurisma também, você não dorme e acorda com ele, né, assim, tanto que o meu está há 9 anos e o tamanho continua o mesmo, né, então, assim, pode acontecer essa dilatação e ela parar, o sangue está passando por lá, não teve uma questão de pressão ou de outra doença que fez com que essa bolha, esse aneurisma, aumentasse de tamanho ou qualquer condição fisiológica. Sim. Mas aí ele falou assim, daqui uns 15 anos, 20 anos, vocês façam outra ressonância, né? Porque pode ser porque vocês tiveram vovó e tem mãe, né? Assim, com isso. Então, eles sabem de estar procurando. A minha irmã não fez o exame até hoje. Sério? Sim. E falou que não vai fazer? Não vai fazer. Ela falou assim, Luciana, você sabe lidar com isso. E aí você chega assim, gente, eu tenho um aneurisma.
eu não vou conseguir, entendeu? Saber que eu tenho alguma coisa. E assim, né? Criados pelos mesmos pais, passou pelas mesmas coisas, né? Assim, eles também faleceram. E aí eu acho que são escolhas, né? Assim, o que é que te mobiliza, o que é que não te mobiliza, né? É importante, aí assim, a gente insiste, né? Assim, continua falando durante todo esse tempo. Ela falou, não estou sentindo nada. Você não foi procurar porque você estava com dor de cabeça? Então, eu espero que eu não tenha nada. Só que tem vezes que a descoberta, né? Assim, pode causar muito mais transtorno, se a pessoa não souber lidar com isso, do que você não descobrir. Só que eu acho que a partir do momento que você fez alguma coisa, você descobriu, gente, eu tenho isso, não vai sumir. E eu vou ter de continuar vivendo, né? Assim, eu vou ter de continuar fazendo minhas coisas, vou criar meus filhos, eu vou trabalhar. Porque assim, como que você vai paralisar uma vida sem saber quando isso vai romper? O meu tá 9 anos aí. Pra gente poder encerrar e também dar um recadinho para quem tem isso que eu acabei de contar para você, que tem uma experiência, o que você diria mesmo? Olha, a partir de já, faça assim ou faça de outra maneira. A partir de já, continue vivendo. Assim, a partir de já, continue fazendo as coisas que te deixam feliz. Com cuidado. Com cuidado, assim, você já tem um diagnóstico. Então, você tem de ter um médico que acompanhe isso. Tá? Aí descobrir qual área que tá. Se a pessoa vira nebulização, né, dos tratamentos, olha, a área que tá, porque o que acontece? Quando o aneurisma, o sangue passa muito forte, você tem a dor de cabeça porque ele pressiona as outras áreas. Sim. Então, eu sei de casos de pessoas que têm dores terríveis. Porque, assim, a pressão não está controlada e a pessoa tem outros fatores. Então, aquilo pressiona. Que era o caso da minha mãe. A minha mãe tinha vez que estava na cozinha, ela saía correndo e disse, deixa eu ficar no quarto escuro, deitado um pouco até passar. Então, provavelmente, a pressão dela subia, né? E aí, esse aneurisma empurrava essas outras áreas e ela não aguentava de dor de cabeça, mesmo tomando um remédio comum. Se a pessoa tem sintomas que atrapalham, né, o bem-estar dela, tem de operar. Tem de clipar, tem de fazer a nebulização, para você continuar tendo uma... Você vai passar o resto da vida com uma dor de cabeça terrível, né? E que nem eu falei, a tecnologia está tão avançada, os métodos, né, assim, cirúrgicos, ninguém, entendeu? Vai abrir toda a cabeça, vai... Não, e aí a gente vê pós-operatórios, meu filho teve uma amiga que operou, e aí, assim, o dela era grande e estava crescendo, né? Então, ela estava fazendo a ressonância de 6 em 6 meses e ele tinha um avanço no crescimento. Precisa brecar esse avanço. Né? Como que você vai continuar vivendo sabendo que esse negócio está crescendo dentro da sua cabeça? E aí, assim, foi uma cirurgia de grande porte. A menina voltou para a faculdade e está fazendo, né? Assim, sim, né? Você tem de ficar um mês em casa, você tem de tomar anticonvulsivante, tudo porque você está mexendo com o cérebro. Mas a gente primeiro confiar no médico, né? Que, assim, acreditar que aquele é o melhor tratamento. Se também não confiar, procure outras opiniões, né? Assim, eu acho isso e assim, importante. Se todo mundo está indicando para uma cirurgia, todo mundo está indicando para uma nebulização, colocar o stent, colocar o clipe, é aquilo que tem de fazer. Porque assim, se você cai, se você está num acidente, né, e abre a cabeça, você não vai ter de fazer aquilo de urgência? Querendo ou não querendo? E aí, quando você tem uma cirurgia eletiva, né, que você vai escolher se você quer ou não, por que aí, não, vou pensar. Né? Se acontecesse qualquer outra coisa, você ia ter de operar. Tem vezes que você tem um acidente quando você acorda. Né? Assim, sim. A gente teve o caso, infelizmente, aí dos dois que perderam a perna por causa do tubarão, né? Pernambuco, que foi noticiado. As pessoas estavam na praia. Sim. E aí você acha que vai acontecer alguma coisa, aí você vai lá, o tubarão comeu a sua perna. Né? Assim, e aí, quando a pessoa acordou, já estava sem a perna. Né? A perna já estava costurada. Sei lá, agora eu vou colocar, né, assim, um implante, eu vou viver sem a perna. Se a pessoa passa por um negócio desse, ela tem de acordar e continuar vivendo, por que a gente que sabe o que tem, a gente não vai lá e trata? Que linda. Que linda a história. Que linda essa sua vontade de viver. Sim. E aceitar as coisas de uma maneira mais leve. Sim. Adorei mesmo. Imagina, você compartilhar isso com a gente. Obrigada mesmo, Luciana. Peraí. Agora eu tenho que respirar, porque ela falou tanta coisa assim. Bonita. Que dá uma vontade de sair vivendo. Realmente, assim, a vontade de viver mesmo, batalhar por isso e um dia de cada vez, é isso? Eu também vivo assim. Eu falo, gente, assim, participo de ONG, crio os filhos, estudo, atendo os pacientes, eu tenho um monte de coisa para fazer, entendeu? Hoje eu falo... Eu não tenho tempo para pensar nisso. Se ele romper, entendeu? Vai romper, aí eu falo para meus filhos, ó, mamãe já se aposentou pelo INSS.
Aí eu falo no valor máximo lá porque eu pagava. Eu falei, vocês fazem o seguinte, eu também não quero parar a vida de ninguém, né? Porque eu acho que as pessoas, você tem pessoas que estão doentes, a gente precisa cuidar, Sim, mas sim. eu falo para eles, vocês acham uma casa de repouso legal. Se vocês quiserem uma melhor, aí vocês ajudam financeiramente. Senão vocês veem aonde o dinheiro da mamãe, da aposentadoria dá, vocês sim vão... Vocês podem fazer alguma coisa por isso? Não, eu não quero que ninguém fique lá me virando, entendeu? Trocando a fralda, arrumando a ferida, nem nada disso. Porque se eu tiver de passar por isso, não foi escolha minha. Algum motivo tem. Só que eu não quero que eles, né, assim, que têm a vida deles e que estão continuando fazendo isso, parem a vida, porque vai parar. Quando a gente teve o diagnóstico da minha mãe de morte cerebral, meu pai falava assim, eu quero ela do jeito que ela ficar. Aí o médico falou assim, seu Moacir, se a gente espetar uma lança na perna da sua mulher, ela não se mexe, ela vai ficar na cama. Ela tinha 53 anos, ela tinha tudo ótimo, né? Assim, foi o rompimento e ela acabou falecendo. Eu falava assim, pai, ela criou a gente, criou os sobrinhos, criou não sei quem, isso aqui, ela, como um vegetal... Não né? é justo. Aí, de verdade, aí eu rezei para que Deus fizesse o que for melhor para minha mãe, não para gente. E aí Deus achou melhor que ela falecesse. E se ela tivesse viva, sim, a gente ia cuidar. Só que assim, né? Você cuida 5 meses, 1 ano, você não sabe quanto tempo que isso vai estar acontecendo. E aí eu falo para os meus filhos, vocês colocam a mamãe lá na casa de repouso, pode visitar tudo, porque assim, entre aspas, né? É a espera pela morte. Porque assim, eu não estou fazendo mais nada pela minha vida. Então, se eu tenho um aneurisma na cabeça e posso fazer um monte de coisa, eu vou fazer enquanto eu tô boa. Não, mas tá certo. Nossa. Porque depois, se eu não estiver boa, não vai adiantar mais nada, né? Verdade. Ai, ai. Então, vamos lá. De novo, o encerramento. Luciana, obrigada por compartilhar sua história com tanta leveza e responsabilidade. Seu relato nos lembra que prevenção, informação e acompanhamento pode transformar completamente uma trajetória. Se esse episódio foi importante para você, compartilhe com quem precisa literalmente ouvir essa mensagem. Até o próximo Você Pode.